E aí, galerinha do oitavo, tudo bem? Bom, vamos fazer uma revisãozinha rapidinha para vocês fazerem a prova de vocês. É uma revisão rápida, hein, galera? Tem vídeos para vocês verem no YouTube, também para revisar. E antes de a gente começar aqui, vamos a alguns recados. A prova de história vai estar aqui no menu avaliações, está feita já a prova de história, 6 questões, vai estar liberada para vocês fazerem dia 26, 8 horas da manhã, tá? Muito bem. Não se esqueçam de cobrar uns aos outros. Eu tenho notado que alguns alunos não têm assistido os vídeos, eu tenho notado que alguns alunos abrem o vídeo, vêm 2, 3, 4, 5 minutos e saem do vídeo. Eu tenho todo esse controle, pessoal, então eu estou de olho em vocês, tá? Se cuidem, gente. Todo mundo tem que fazer, todo mundo tem que assistir bonitinho, porque essa é as aulas de vocês, não estamos de férias, estamos trabalhando, beleza? Bom, então vou abrir aqui um slidezinho para a gente fazer aqui uma breve revisão para a prova de vocês. Claro que será um videozinho curtinho, relembrando aí apenas alguns tópicos que eu posso cobrar na prova de vocês ali no Positivo 1, tá bom? Então, primeiro assunto que a gente estudou esse ano foi as revoluções inglesas, vamos lá. Como que era a sociedade inglesa então, galera? Mas antes de eu começar aqui, vamos relembrar a ideia geral da Revolução Inglesa. Revoluções inglesas no plural, porque foram duas. A Revolução Puritana e aí depois ocorreu a Revolução Gloriosa, porque teve um período de restauração da monarquia no meio. Então foram duas, Revolução Puritana e Revolução Gloriosa. Basicamente, o que a gente tem que guardar na memória? Tem que guardar na memória que foram essas duas revoluções que contribuíram para que a burguesia chegasse ao poder na Inglaterra, para que acabasse lá na Inglaterra aquela ideia de nobres, para que acabasse o absolutismo na mão de um rei só, e também foi graças a essas revoluções que surgiu lá na Inglaterra um comércio mais liberal, um comércio mais liberado aí para os burgueses, tá? Isso vai contribuir para a Inglaterra ser o primeiro país a fazer a Revolução Industrial. Vamos lá então, sociedade inglesa no século XVII. Então a sociedade inglesa era dividida em nobres, né? Haviam os nobres e haviam os camponeses, né? O pessoal abaixo, que era chamados de yeomen, né? É, uma das principais características econômicas da Inglaterra no século XVII era a produção de lã de ovelha, né, para a sua indústria têxtil, tá? Os nobres tinham títulos de nobreza e eles eram a elite da sociedade inglesa, era esse grupo que dominava aí a política inglesa, eles que faziam parte da Câmara dos Lords, né? E também havia uma outra câmara de políticos chamada de Câmara dos Comuns, que era ocupada por membros da burguesia e outras pessoas. Já os camponeses, que eram chamados de yeomen, viviam nas terras desses nobres, aristocratas, trabalhando para eles e pagando impostos. E havia também um grupo de pequenos proprietários rurais que até tinham um pedacinho de terra, que eram os gentry, tá? Continuando, pessoal, porque aqui o jogo é rápido. Como que era o relacionamento entre a monarquia inglesa e o parlamento? Então, ó, a monarquia havia lá então um rei absolutista na Inglaterra que de vez em quando convocava os políticos, olhem só, para se reunirem no parlamento, que é um conjunto então de como se fossem deputados, tá? Essa é a Câmara dos Lordes, formada apenas por membros do clero e membros da nobreza, e então a Câmara dos Lordes, e havia também a Câmara dos Comuns, né? Essa é a Câmara dos Comuns, formada aí principalmente por membros aí da burguesia e membros da gentry, que eram os pequenos proprietários rurais, tá? Na época, então, aí, não podemos esquecer do absolutismo da Inglaterra. Aqui nós temos o Henrique VIII, o maior rei absolutista da Inglaterra, filha dele, a Elizabeth I, conhecida como Rainha Virgem, tá? E não podemos esquecer que o líder da Câmara dos Comuns era este senhor aqui, o Oliver Cromwell, né? Aliás, o Oliver Cromwell, a gente já vai falar dele. Esse aqui é o Carlos I, que foi aí o rei absolutista que perdeu a cabeça na Revolução Inglesa, né? Na Revolução Puritana, comandada pelos burgueses puritanos. Então aí, beleza. Ocorreu então a Revolução Puritana na Inglaterra, causada aí por uma série de crises internas. Houve uma guerra civil na Inglaterra entre as tropas aí dos nobres contra o exército dos burgueses. O exército dos burgueses venceu e o rei Carlos I teve a sua cabeça decepada, né? Ele foi condenado à morte, como vocês podem observar aqui, né? Então foi a primeira das revoluções. Essa primeira revolução então tirou aí o rei do poder e colocou no poder a Câmara dos Comuns, que era representada pelo Oliver Cromwell, este senhor aqui. Oliver Cromwell, líder dos burgueses, tá? Ele então, quando ele assume o poder na Inglaterra lá no século XVII, ele vai começar a fazer uma série de leis
que atendiam os interesses da burguesia inglesa, tá? Como, por exemplo, confiscou terras dos nobres, eliminou impostos que incomodavam os burgueses, criou leis para estimular o comércio na Inglaterra, como, por exemplo, o Ato de Navegação de 1651, que estimulou aí a frota marítima inglesa, que transformou a Inglaterra na maior potência mundial da época, tá? E essas medidas aí do Oliver Cromwell foram muito bem aceitas pelos burgueses da Inglaterra, pois viram então seus interesses burgueses representados, né, de comércio. Tá? Porém, um tempo depois, houve a restauração da monarquia aqui com os reis da dinastia Stuart, tá? Dessa forma, após uma tentativa de refazer o absolutismo na Inglaterra, teve uma nova revolução chamada de Revolução Gloriosa, e essa sim, a Revolução Gloriosa, né, ela de uma vez por todas acabou com o absolutismo na Inglaterra, e o parlamento inglês passou então a ser aí o principal governante da Inglaterra, né? Os parlamentares da Câmara dos Comuns. Eles, por exemplo, criaram a Declaração de Direitos, Bill of Rights, que obrigou os reis da Inglaterra a obedecerem às decisões do parlamento, representado pelos burgueses, e esse documento, Bill of Rights, limitava o poder do rei, o rei não teria mais poder. Quem passaria a governar a Inglaterra a partir desse momento, a partir da Revolução Gloriosa, seria o parlamento. Por isso a gente costuma dizer que a Inglaterra é até hoje uma monarquia parlamentarista, tá? Muito bem, continuando, galera. O segundo capítulo que estudamos foi o Iluminismo, não vamos esquecer do Iluminismo, né, gente? O Iluminismo, então, tinha a ideia de iluminar o pensamento das pessoas em busca da verdade, valorizando a razão, valorizando o conhecimento científico, o raciocínio, né? Então, os iluministas eram quem? Eram intelectuais que viviam lá na época do antigo regime, viviam lá na época dos reis absolutistas, dos nobres, não gostavam daquela sociedade, consideravam aquela sociedade uma sociedade doente, e então criaram ideias para iluminar aquela sociedade, mudar a sociedade. Bom, hoje, a nossa maneira como a gente vive hoje é graças às ideias iluministas, tá? Então, vamos lá, ó. Quem foram os precursores do iluminismo, ou seja, quem iniciou o iluminismo? O primeiro foi o René Descartes, que tinha então a ideia aí do racionalismo, né? O René Descartes, esse grande filósofo, ele criou a ideia do racionalismo, a ideia de valorizar o raciocínio para resolver os problemas humanos e não apenas seguir tradições que vinham desde a Idade Média, como a tradição do rei, a tradição dos nobres, a tradição do clero. Tá? Muito bem, continuando. Outro precursor foi o John Locke, da Inglaterra. Ele defendia, então, que o Estado, sim, deveria existir para garantir a segurança, para garantir a propriedade de todas, tá? De todos, né? E ele também defendia a ideia de um contrato social. Então, as pessoas deveriam ceder parte da sua liberdade para um governo garantir aí os benefícios da vida em sociedade, para que não houvesse violência, para que não houvesse a ruptura com os direitos naturais, que seriam, na ideia de John Locke, os direitos naturais de todo ser humano, o direito à vida, o direito a ter liberdade, o direito a ter propriedade. Muito bem. E aí então nós chegamos no século XVIII, o século das luzes, com os principais pensadores iluministas, tá? Um deles foi o Voltaire. O Voltaire, um grande iluminista, valorizava a razão humana, a capacidade de o ser humano se expressar e tomar decisões sem ser condenado pelo governo ou pela igreja. Na ideia de Voltaire, deveria sim existir um governo, porém o governo deveria ser limitado por uma lei. Então Voltaire não concordava com o absolutismo, né, que o rei podia fazer o que quisesse. 3. O Voltaire defendia a diminuição dos privilégios do clero e da nobreza. Ele defendia também a liberdade de imprensa e a cobrança justa de impostos. Ele também era um crítico da Igreja Católica e da intolerância religiosa, e ele afirmava que todo mundo deveria ter liberdade religiosa, ou seja, as pessoas pudessem cultuar a sua própria religião sem sofrer problemas com isso. Outro filósofo é o Barão de Montesquieu, que escreveu o livro O Espírito das Leis, e ele defendia a ideia de divisão dos poderes para que cada um fiscalizasse um ao outro. Então é a partir da ideia dele que surge a divisão dos poderes em executivo, legislativo e judiciário. E, por influência dele, o Brasil hoje em dia usa esse sistema, né, de 3 poderes. E outro famosíssimo foi o Rousseau. O Rousseau, então, escreveu livros sobre a desigualdade social e sobre o contrato social. Ele julgava o governo absolutista como injusto e opressor. Ele defendia a democracia como sistema ideal de governo. Ele também
dizia que a posse das terras era um dos motivos da desigualdade social, porque na visão dele, lá no antigo regime, as terras estavam apenas nas mãos dos nobres. Por isso que isso causava tanta desigualdade social entre ricos e pobres. Tá? A enciclopédia, não se esqueçam também, foi um livro de 35 volumes que contou com a participação desses filósofos. Era uma grande enciclopédia que tentava explicar tudo que o conhecimento humano possuía até aquele momento, e esse livro foi perseguido pela igreja, colocado no Index Librorum Prohibitorium da igreja, né, de livros proibidos. E também foi nessa época que surgiu uma nova ideia econômica chamada de liberalismo econômico. O cara que criou a ideia de liberalismo econômico foi o Adam Smith, e ele criou essa ideia de liberalismo econômico porque na época em que ele vivia não havia liberdade econômica, né? Havia o mercantilismo, onde os reis comandavam tudo, a economia inclusive, através daquelas leis do mercantilismo, como metalismo, balança comercial favorável, monopólio. Então isso prejudicava aí a liberdade econômica. Então, ele acreditava que o governo, né, o Estado, não deveria interferir na economia, tá? O governo apenas deveria interferir na justiça, na segurança e na construção de obras públicas. Na ideia do Adam Smith, a lei da oferta e da procura regularia automaticamente o mercado. Muitos países passaram a adotar essas ideias do Adam Smith e muitos países usam isso até hoje, tá, pessoal? Continuando. Despotismo esclarecido foram então déspotas, né, reis que, para não perderem o poder, para não perderem a cabeça, fizeram reformas iluministas em seu governo, tá? E seguindo as ideias daqueles filósofos iluministas. Revolução Industrial, gente. Então as origens da Revolução Industrial. A origem da Revolução Industrial começou no final da Idade Média, quando os produtos passaram a ser produzidos por artesãos em oficinas de manufaturas, tá? Porém, no século XVIII até o século XIX, começa então a primeira revolução industrial na Inglaterra, tá? Principalmente na Inglaterra. Então, o que foi a Revolução Industrial? Uma série de mudanças tecnológicas que alteraram a maneira e a velocidade de produzir bens de consumo. Na primeira Revolução Industrial eram utilizados o carvão, o ferro e as máquinas a vapor. E a partir da metade do século XIX começou a segunda Revolução Industrial, que foi então uma evolução da primeira. E aí novas coisas passaram a ser usadas nessa Revolução Industrial, como o aço, a eletricidade e o petróleo. Tá? Então foi na Inglaterra que a Revolução Industrial começou. Não se esqueçam da revoluções inglesas que a gente viu, relembrou agora há pouco, tá? Então, por que na Inglaterra? Por causa da expansão marítima comercial da Inglaterra, por causa daquele ato de navegação feito pelos burgueses lá com Oliver Cromwell. Então a Inglaterra tinha uma marinha poderosa que transportava matéria-prima, transportava os produtos para serem vendidos no mundo todo, e também porque a burguesia da Inglaterra era muito fortalecida, né, e tinha muito dinheiro para investir na Revolução Industrial, na invenção de novas máquinas, tá? Muito bem, então esse dinheiro todo vai ser usado aí para fabricação de novas máquinas e para fabricar produtos cada vez mais rápidos e com menor preço. Também tinha muito ferro e carvão no subsolo da Inglaterra, o que contribuiu aí para que a Revolução Industrial acontecesse na Inglaterra, além, claro, da burguesia inglesa ser puritana, né? Aquela religião que surgiu da Reforma Protestante, que defendia valores como o trabalho e a poupança. Então, essa ideologia contribuiu para que a burguesia se tornasse muito poderosa na Inglaterra e conseguisse ter muitas pessoas trabalhando para ela. O processo de produção industrial, galera. No campo, os arados e as novas ferramentas aumentaram a produtividade. Porém, o aumento da população aumentou o consumo. A quantidade de tecidos e elementos passou a não ser mais suficiente. Então eram necessárias novas máquinas para produzir mais produtos. A produção de tecidos gerou o desenvolvimento da indústria metalúrgica, da indústria de metais. E com isso surgiram então novas indústrias, novas revoluções industriais, como por exemplo na área do transporte, a criação do trem a vapor, dos navios a vapor, tá? Muito bem. Continuando. Também com a Revolução Industrial surgiram novas maneiras de trabalhar, né, pessoal?
Então, nessas novas fábricas aí da Revolução Industrial, como não existiam leis que regulamentassem o trabalho, então o trabalho era feito de 15 a 16 horas por dia, turnos diurnos e noturnos, o trabalho era feito aí, então no ritmo das máquinas, não havia legislação trabalhista, ou seja, não haviam leis para proteger os trabalhadores, demissão dos trabalhadores em caso de acidentes ou doenças, multas por conversar em horário de trabalho ou chegar atrasado, e não tinha nem mesmo horário para descanso ou alimentação. Então olhem como que era a relação do dono da fábrica com os trabalhadores, né? Continuando, galera, como que era então a condição de vida desses trabalhadores, né, que começaram a se aglomerar ao redor das fábricas? Então eles viviam em casas miseráveis e pequenas, sem ar fresco e luz, havia muito desemprego, havia muita pobreza, havia muita poluição. Então as pessoas começaram a protestar aí contra essa condição de vida. Então aconteceram muitas revoltas dos trabalhadores, como o movimento do ludismo, em que os ludistas, né, comandados por Ned Ludd, consideravam as máquinas aí o que causava o desemprego. Eles invadiram as fábricas e quebravam as máquinas, tá? Acreditando que teriam mais vagas de emprego. Também existia aí outros movimentos, como o movimento cartista, que foi então a ideia de que os direitos dos trabalhadores só seriam alcançados através da participação política, ou seja, os trabalhadores deveriam então virarem políticos também, né, virarem deputados lá do parlamento para poderem votar leis para ajudar os trabalhadores, tá? E por último, para a gente revisar, a Revolução Francesa, né? Como que era a França então antes da Revolução Francesa, galera? Mas antes disso, vamos relembrar então. A Revolução Francesa, assim como a Revolução Inglesa, foi o fim do absolutismo na França, tá? Então lá na França também havia absolutismo, também havia aquela sociedade de nobres, de clero, do rei, haviam também aquelas pessoas que não tinham privilégios, então essa sociedade vai ser criticada pelos iluministas e isso vai levar ao fim do absolutismo na França, tá? Então a França era sim um governo absolutista, né, com o Luís XVI, esse rei que perde a cabeça. O sistema econômico era o mercantilismo, o que não agradava a burguesia queria o liberalismo econômico igual ao da Inglaterra, igual a lá o que o Adam Smith tinha proposto. A sociedade era estamental, ou seja, era uma sociedade hierarquizada, baseada em nascimento, então as pessoas não podiam virar nobres, por exemplo, né? Havia muita desigualdade social. E toda essa crise social de miséria dos mais pobres foi criticada pelo iluminismo e isso vai causar uma revolução na França, uma revolução feita pelo povo, tá? Muito bem, então olhem, essa charge ela representa aí o primeiro e o segundo estados nas costas de um membro do terceiro estado na França, né? Mostrando aí então que o clero e a nobreza viviam nas costas do terceiro estado, que eram camponeses, trabalhadores urbanos e burgueses, tá? E então o rei, para contornar a crise na França, reuniu a assembleia para votar mudanças para tirar a França da crise, porém o rei foi absolutista, mandou fechar a Assembleia, o que causou a revolta do povo, e o povo fez então a Revolução Francesa em 14 de julho de 1789, né? Então, após a Revolução Francesa, o rei foi tirado do poder, e quem assumiu o poder foi o terceiro estado, né? Formado então um governo foi formado por representantes do terceiro estado. Promoveu diversas reformas políticas e sociais na França. Eles acabaram com os privilégios do primeiro e do segundo estado e acabaram com alguns impostos abusivos, como o dízimo, aboliu direitos hereditários, então eles acabaram com aqueles privilégios de nobres e clero, tá? E também criaram a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que foram ideias baseadas no iluminismo, ideias de valorização da vida, valorização da liberdade, valorização da propriedade, e que todo mundo então deveria ser igual perante a lei e não como era antes, né? Muito bem. Foi nesse momento também que surgiram aí os partidos revolucionários. De um lado, os girondinos, considerados de direita, eles eram então membros da alta burguesia, eram pessoas muito ricas na França e tinham uma postura moderada, tá? Já do outro lado nós tínhamos os jacobinos, que eram então pessoas mais pobres, que eram mais radicais. Eles diziam então que a França deveria passar por uma revolução muito grande, mudar tudo na França, né? Por exemplo, os jacobinos defendiam então o fim da monarquia, a formação de uma república, bem como um governo forte centralizado e o controle da economia pelo Estado. Já os girondinos queriam liberdade comercial igual às ideias do Adam Smith, tá? Havia também o partido de centro, chamado de planície ou pântano, tá?
Continuando. Então, após a Revolução, quem assume o poder aí na França são os jacobinos, comandados por esse senhor aqui, o Robespierre. O Robespierre, então, é o líder aí dos jacobinos. O governo dos jacobinos foi chamado de período do terror, porque muitas pessoas foram executadas na guilhotina por serem pessoas que não concordavam com os jacobinos, não concordavam com as ideias radicais deles, tá? Inclusive o rei Luís XVI foi morto na guilhotina durante esse governo, tá? Bom, após crises internas lá no Partido Jacobino, foi então criado um novo governo na França, um golpe, ocorreu uma nova revolução em que os girondinos tomaram o poder, eles elaboraram uma nova constituição para a França, né? Uma constituição para dar mais privilégios para os burgueses, tá? E então os girondinos, ao assumirem o poder, fundaram um governo chamado Diretório e começaram a fazer leis que agradassem então a burguesia da França, tá? E uma dessas medidas que os girondinos tomaram foi dividir o poder em 3 cônsuls, né? Principalmente o Napoleão Bonaparte. O Napoleão Bonaparte virou então o primeiro cônsul da França, o governante mais importante da França, aí, trabalhando para os girondinos, e o Napoleão, inclusive, virou primeiro cônsul vitalício e depois, em um momento, virou imperador da França, tá? Aí aconteceram, então, todas as guerras napoleônicas, né? E que levaram, então, até a morte do Napoleão Bonaparte, o que a gente viu lá no vídeo da aula, lá no YouTube, vocês podem assistir a qualquer momento. Bom, galera, não se esqueçam, então, de cobrarem os colegas, todos devem participar, boa sorte na prova.